Tá na linha o Eduardo Monteiro, que é presidente do Conselho Regional de Medicina do Amapá. Eduardo Monteiro te escuta. Eduardo Monteiro, dá notícia boa pra nós aí, esse estado maravilhoso e tão esquecido, a bem da verdade, aí por Brasília, etc, aqui, pessoal aqui de baixo. Por favor, como é que tá o Amapá, Monteiro? Boa tarde. Boa tarde, Milton Neves, prazer falar com você, obrigado pela oportunidade. Morei muito tempo aí em São Paulo e na década de 80 eu o acompanhei muito na Rádio Jovem Pan. Obrigado por esta oportunidade. Estamos aqui no Amapá, é o extremo norte do Brasil. Hoje nós estamos num dia ensolarado, né, com uma temperatura aí por volta de 30 graus. E lutando contra esta pandemia que o mundo inteiro está lutando e está muito preocupado, né? E todos nós estamos muito preocupados, né? Os profissionais médicos, os gestores, a população. Existe uma preocupação muito grande a respeito de tudo isso. Bom, e o que o senhor requisita aí? O que o Amapá está precisando? Está se sentindo abandonado aí? Porque tem muito estado reclamando demais, senhor. Milton Neves, aqui não é diferente, né? A saúde sempre ela esteve no limite aqui, né? Como em todo o Brasil, nesses últimos anos, houve uma redução no investimento na saúde e a perda de muitos leitos hospitalares, segundo informações das últimas que eu tive, foram cerca de 50 mil leitos hospitalares que foram perdidos. Aqui não é diferente, nós estamos sempre no limite, nós sempre tivemos dificuldade com vagas nos hospitais, nós sempre tivemos pacientes em excesso e que ficavam nos corredores dos hospitais, e nós tínhamos muita dificuldade também com leitos de UTI, e era muito frequente a judicialização da saúde no sentido de a justiça determinar vaga para determinados pacientes que estavam aguardando leite de UTI. Essa situação só veio mostrar a situação que era muito ruim e que se tornou caótica, né? Há uma dificuldade muito grande na criação de leitos, né? Em função de toda essa situação que o Brasil todo está vivendo e o mundo, há dificuldade na aquisição de insumos, né? E isso acaba tendo uma dificuldade muito grande no sentido de assistência às pessoas que foram contaminadas e que procuram as unidades de saúde para ter atendimento. Pois não. O nosso Cláudio Zaidan tem uma pergunta, como sempre, muito inteligente para o senhor. Antes eu queria abraçar Jorge Vinícius, filho de Pedro Luiz Pauliello, que está no céu. Jorge Vinícius, um grande lutador do rádio esportivo, está no interior de São Paulo, querido, com as suas filhinhas lindas aí na internet. Ele diz: golaço, Milton Neves, o seu comentário sobre publicidade. E você, Jorge Vinícius, vista a camisa da tua empresa também em Ribeirão Preto, do teu veículo, vendendo publicidade, comercializando eticamente publicidade. O dia que acabar a publicidade no mundo, acaba a economia do planeta. Tem aquela velha frase dos nossos bisavós: a propaganda é a alma da... como é que é mesmo, Zaidan? A propaganda é a alma do negócio, né? É exatamente isso. Então venda a publicidade junto ao teu departamento comercial e não ligue para patrulheiro ordinário. E a redundância, se é patrulheiro é ordinário, seja qualquer um, na China, em qualquer lugar, no Brasil, qualquer lugar, entendeu? Porque normalmente esse tipo de gente foi o seguinte: eles preferem nos seus veículos mostrar austeridade. Sou austero, quero tudo certo, não é justo uns ganharem muito dinheiro. Então o cara é bastante austero para depois vender facilidade. Principalmente quando é intelectual comunista. Ninguém gosta mais de dinheiro fácil do que comunista vagabundo, sem vergonha e falso intelectual e falso político também. Ô Cláudio Zaidan, você tem aí à sua disposição, entendeu? O doutor Eduardo Monteiro, presidente do Conselho Regional de Medicina do Amapá. Qual é aquela pergunta, sempre nota 9 para cima, em capacidade de perguntar? Porque você não é um gaguejento e tem raciocínio. Vai, pergunta, vamos lá. Ô, doutor Eduardo Monteiro, o Amapá apostou no isolamento mais rígido, o Macapá chegou a fazer a opção do rodízio de veículos.
No entanto, na última quinta-feira, nós tivemos aí uma informação preocupante com relação a um pico de casos confirmados no Amapá. Claro, a maioria dos casos em Macapá. O que faltou na política de isolamento, o que é possível fazer ainda para evitar que a situação se agrave ainda mais? Veja, todos os especialistas em epidemiologia, eles dizem que esta situação de um confinamento desta maneira que não traz os resultados esperados, né? É claro que há necessidade de haver isolamento, mas os estudos mostram que não dá, esse isolamento da maneira que está sendo feito, ela não vai trazer o resultado esperado. Eu entendo que nós tivemos uma dificuldade muito grande aqui. Primeiro, na criação de leitos. Segundo, no protocolo de liberação dos medicamentos, no início ainda dos sintomas, isso fazendo com que pessoas ficassem com sintomas mais graves, procurando o hospital. E nós não tínhamos retaguarda para receber todos esses pacientes, né? Embora nós temos uma incidência, uma taxa de transmissibilidade muito alta, mas a nossa letalidade ela ainda é baixa, ela está em torno de 3%, que é praticamente a metade da letalidade do Brasil, mas o meu pensamento é de que se nós tivéssemos uma estrutura melhor, nós poderíamos ter uma mortalidade mais baixa, porque nós estamos tendo pacientes que agravam, que necessitam de respiradores artificiais, ou seja, de ventilação mecânica, e isso não há essa disponibilidade, e esses pacientes estão acabando indo a óbito em corredores de hospital. A responsabilidade pelo fornecimento desses aparelhos é do Ministério da Saúde? Veja, esta semana, nós amanheceu ontem, chegaram 2,5 toneladas de equipamentos vindo no avião Hércules da FAB, e eu acho que é a ajuda que o governo federal está trazendo para cá, em função de que houve uma dificuldade muito grande na criação de leitos, na aquisição de insumos, e principalmente de medicamentos que são extremamente necessários em pacientes que necessitam de ventilação mecânica, que são os pseudoanalgésicos, são sedativos e analgésicos, que são para manter este paciente sedado grande parte do período que ele vai ficar em ventilação mecânica, ou seja, entubado. O Amapá tem a segunda maior taxa de infectados do país, em termos relativos, né, para 100 mil habitantes. Aliás, é uma situação grave também no estado do Amazonas. O senhor tem uma explicação específica para isso? É muito difícil você ter um fator para você definir esse tipo de situação, né? No início, se esperava que isso fosse diferente em função da climatização, da baixa densidade demográfica que tem aqui, mas isso não foi, né, a realidade do que está se vendo hoje. É muito difícil saber por que essa situação se agravou tanto, né? Porque nós estamos praticamente em isolamento, embora não seja o que se diga que seja ideal, mas essa quarentena está praticamente há mais de mês. Isso começou em abril e ela vai se prolongar até o final do mês de maio. E nós estamos vendo que situações de pessoas que estão se contaminando em casa, né? Nós temos uma situação aqui que o número de pessoas que moram no mesmo domicílio é muito alto, né? Talvez isso seja uma explicação, né, de pessoas que possam ter necessidade de trabalhar, pessoas que fazem parte do grupo que precisa trabalhar, que está no enfrentamento, na linha de frente, e que possa estar voltando para casa e estar contaminando os demais familiares. É muito difícil você chegar a uma definição por que isso aconteceu.
A situação é grave só em Macapá ou no interior também? E nós temos informação que tem alguns, são 3 ou 4 municípios que estão com bastante problema, que é o município de Oiapoque, que é na fronteira com a Guiana Francesa, um município que chama Laranjal do Jari, que tem cerca de 70 mil habitantes, que já tem também uma incidência de óbitos, e o município de Santana, que é o município, é o segundo maior município em população daqui do estado do Amapá, e que ele fica praticamente a 16 quilômetros daqui de Macapá, né? Essa situação de criação de leito, ela foi pulverizada, ou seja, nós temos 4 locais que essas pessoas são transferidas, e isso acaba dificultando também a logística para atendimento dessas pessoas. E uma última questão, doutor Eduardo Monteiro, qual a posição do Conselho Regional de Medicina do Amapá com relação à cloroquina e à hidroxicloroquina? Veja, tanto o Ministério da Saúde, como o Conselho Federal de Medicina e os conselhos regionais, eles fizeram, eles seguem o que foi dado a orientação pelo Ministério da Saúde e pelo Conselho Federal de Medicina. Embora não haja uma comprovação científica robusta a respeito disso, mas é a arma que nós temos. E o Conselho Federal de Medicina deu ao médico a possibilidade, a decisão de prescrever esses medicamentos desde que se comunique ao paciente. Se criou uma celeuma muito grande em função de um medicamento que ele é utilizado há mais de 60 anos. Inicialmente ele é de origem vegetal, né, e ele foi utilizado para tratamento de malária. Posteriormente ele foi sintetizado e hoje esse medicamento é utilizado em pacientes que têm doenças autoimunes como artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, e os relatos de efeitos colaterais nesses pacientes são muito baixos. Vale salientar que todos os medicamentos eles têm efeitos colaterais, né? Vou citar só um medicamento aqui que é utilizado de rotina e por grande parte da população, que a substância ativa chama-se dipirona. Esse é um medicamento que tem, na bula, tem citado efeitos colaterais graves, em que, inclusive, nos Estados Unidos nem é utilizado. Os médicos dos Estados Unidos eles nem conhecem essa substância. O doutor, só a última pergunta. Deu parecer favorável à utilização tanto da hidroxicloroquina como dos macrolídeos, que no caso é a azitromicina, para o tratamento desde o início dos sintomas, para que se faça a distribuição desse medicamento no sentido de diminuir o risco de agravamento, já que a fase inicial é de replicação viral e existe estudo mostrando que há uma redução com a utilização dessas substâncias. Doutor, só uma última pergunta. Analogia ao futebol, eu sou do tempo em que, para ir para a seleção brasileira, tinha que jogar no Rio e São Paulo. O tempo passou, é claro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Rio Grande do Sul, todo mundo se ombreou com o Rio e São Paulo. O Amapá está aí em cima e tal, é um lugar lindo que eu vejo pelas imagens, pelas fotos, e nunca fui ao Amapá, mas se Deus quiser, logo estarei aí. O senhor se sente assim, aí no Amapá, em termos hoje de combate ao vírus, o primo pobre da medicina brasileira nesse momento, em termos de apoio do governo federal? Sim, nós tivemos apoio do governo federal. Eu acabei de citar aqui que na madrugada, para amanhecer ontem, chegaram 2,5 toneladas de equipamentos, né? Veio um avião Hércules da FAB, trazendo esses equipamentos. Nós temos a possibilidade, nós temos um grande hospital aqui, que é o Hospital Universitário, que ele está em fase de finalização, que serão 300 leitos e mais 30 leitos de UTI, e uma ala desse hospital com 100 leitos, ele está sendo finalizado, praticamente já está pronto,
com mais 20 leitos de UTI, e esse equipamento todo ele vai ser destinado praticamente, grande parte desse material que chegou, para que possam receber pacientes, porque hoje existem pacientes, inclusive nas unidades básicas de saúde, internados por falta de leito hospitalar e principalmente por leitos de UTI. Pois não, doutor, muito obrigado, querido Amapá, que se saia bem também da situação, como do resto do Brasil, o resto do mundo. Precisa aparecer urgentemente um gênio. Eu acho que vai ser uma mulher, uma cientista mulher, que vai tirar da cartola da sua alta capacidade em um laboratório a cura desse coronavírus, desse Covid-19. Nós já temos notícia de vacinas que estão sendo testadas, né? Então nós esperamos que muito breve nós tenhamos uma solução definitiva dessa situação, e o Ministério da Saúde fez o protocolo para a utilização dessas substâncias que nós acabamos de falar. Muito obrigado, Milton Neves, um sucesso para você. O senhor é muito simpático e muito eficiente. Viva o Amapá!